Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando a nossa catequese popular, como todos sabem, aqui nós conservamos o rito, como explicamos na última catequese, chamado às vezes de tridentino, São Pio V, gregoriano e assim por diante. A liturgia romana anterior ao Concílio Vaticano II, ou a liturgia do Concílio Vaticano II, que durante todo o concílio, a nossa missa é que foi a celebrada. Então, o nosso rito é o rito que está nos livros litúrgicos do rito romano de 1962. Então, a nossa liturgia está ali nesses livros sagrados, nesses livros litúrgicos. Há um documento de 1958 chamado Instructio de Musica Sacra et Sacra Liturgia, uma instrução sobre a música sacra e a sagrada liturgia, que, por ser o documento mais próximo, historicamente, do nosso rito, é o documento mais apropriado para falar sobre o nosso rito. O documento é sobre a música sacra, falaremos sobre esse assunto. Mas ele começa fazendo uma introdução a respeito da participação dos fiéis na missa. Documento de 1958. Primeira coisa que nós devemos ter em mente é que o nosso rito, a missa é uma só. Tanto faz ser a missa que o padre celebra, a missa que o bispo celebra, a missa é uma só. Mas o jeito de celebrar a missa vai se modificando de acordo com quem celebra, o padre ou o bispo, ou como celebra a solenidade, se é missa rezada, que é o caso da missa hoje, vai ser rezada, ou a missa cantada. Então nós temos uma distinção no ritual da missa. Há um modo que o padre celebra a missa, rezando, sem cantar nada, o padre sem cantar nada, o povo, o coral canta, mas o padre não canta nada. E há um outro modo de celebrar a missa quando ela é cantada. Essa distinção, rezada e cantada, não é somente hinos na missa, não. Não é porque a gente está ouvindo hino na missa. É referente ao canto litúrgico do padre. Se o padre não canta, a missa é rezada. Se o padre canta na missa, a missa é cantada. Entenderam? Essa é a distinção clássica do nosso ritual. A missa é cantada quando o sacerdote celebrante canta. Quando ele canta sozinho, está só o padre no altar, então a missa é simplesmente cantada. Quando ele canta ajudado por ministros sagrados, ou seja, diácono e subdiácono, aí a missa cantada chama-se solene, porque ele tem outros ministros sagrados, sagrados quer dizer ordenados no sacramento da ordem. Então, essa missa chama-se solene. Então, quando o padre não canta, a missa é rezada. Quando o padre canta, há duas modalidades. Se ele canta sozinho, a missa é cantada. Se ele canta acompanhado de ministros sagrados, diácono e subdiácono, ou dois padres fazendo a função de diácono e subdiácono, então essa missa chama-se missa solene. Mais ou menos a mesma coisa em relação ao bispo. Quando ele celebra sozinho, sem cantar, a missa é a missa rezada do bispo. Quando ele canta a missa solene, quando ele canta a missa, sempre é solene, porque ele nunca canta a missa sozinho. Ele canta sempre a missa acompanhado dos diáconos, dos presbíteros assistentes e assim por diante. Bom, mas a respeito dos fiéis, o documento de 58 dá umas ideias que nós devemos conhecer e buscar adquirir essas práticas ou ter essas disposições para a missa. Todos os senhores estão aqui para a missa, com certeza, né? Querem cumprir o preceito, querem rezar, querem comungar, confessar. Hoje não deu tempo de atender todo mundo porque tem uns padres só. Então, a missa é uma só, o padre pode celebrá-la de modos diferentes. E em relação ao povo, como é que funciona?
A missa, por sua natureza, é o momento, digamos, ápice da semana do cristão. Por isso que cada domingo é chamado a Páscoa semanal. Para que os fiéis aproveitem a missa, não basta sair de casa, chegar na igreja, sentar, fazer algumas orações e acompanhar o gesto da missa. É necessário que haja nos fiéis uma participação. Eu sei que muitos ligam esses nomes, participação ou semelhantes, um quesinho de pré-conceito da parte dos senhores, por experiências já em alguns lugares que estiveram. A participação a qual o documento fala, ela se dá de alguns modos. Primeira coisa, a participação dos senhores aqui na missa tem que ser interna, que é a mais importante. A participação interna, efetivamente exercida pela piedosa atenção do espírito e pelos afetos do coração, por meio dos quais os fiéis se unem estreitamente ao sumo sacerdote Jesus, em união com ele e por ele se oferecem em sacrifício, em união com ele se sacrificam a Deus Pai. Ou seja, a primeira e a principal participação dos fiéis é interna, trazer no coração o desejo de se unir a Jesus. Mas não basta essa participação interna, também é necessário que essa participação se torne exterior, se traduza no exterior dos senhores, ou seja, seja manifestada por atos exteriores, como, por exemplo, a posição do corpo: sentar, levantar, ajoelhar, bater no peito, levantar os olhos, baixar os olhos e assim por diante. Esses gestos litúrgicos fazem com que o homem envolva todo o seu corpo nessa participação interna da alma no sacrifício da missa. E, sobretudo, na parte que diz respeito a essa exterioridade da participação, se traduz perfeitamente pelas respostas à Santa Missa. Por isso é importante que os senhores tenham o missal na mão, ou um ordo misse, ou um livrinho com as respostas da missa, ou aprendam de cor e falem as respostas. Essa participação interna, traduzida pelos gestos, torna-se afetiva, torna-se ativa, torna-se algo positivo nos senhores, pelas respostas ao sacerdote e pelo canto. Depois a gente vai, nas próximas catequeses, a gente vai explanar melhor essa questão das respostas e do canto. Mas guardemos essa distinção. A missa é uma só, pode ser celebrada de vários modos. Se for o padre celebrando, se ele não canta, a missa é rezada. Se ele canta, a missa é cantada. Se ele canta com padres que o ajudam, diácono, subdiácono, então a missa é solene. E a participação que é exigida da igreja dos senhores é que os senhores venham com o propósito de participar internamente. Eu quero me unir a Jesus e traduzir essa participação externamente pelos gestos do corpo. E essa participação é ativa, é perfeita no sentido exterior, quando ela se traduz pelas respostas e pelo canto. Compreenderam? Nas próximas catequeses nós explicaremos melhor a questão das respostas e do canto na parte dos senhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.